Nós estamos encerrando o primeiro bimestre de 2024 e está vindo aí mais uma etapa desse ano letivo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Esse episódio fala disso. Como será o segundo bimestre desse nosso ano? Para isso, eu estou aqui com a coordenadora Viviane, seja muito bem-vinda. E a gente vai falar aqui sobre o que é que nos espera no segundo bimestre de 2024. Os alunos que já são da casa, eles já conhecem esse nosso formato de prova. Quem está chegando agora no primeiro ano não conhece essa dinâmica e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente se tem algum motivo para a gente poder aplicar as provas desse jeito que a gente faz aqui. Certo. O nosso formato de provas, em forma de cadernos, ele foi feito, pensado no futuro dos alunos. Por quê? Porque quando eles saem aqui do ensino médio, ou ainda quando eles estão cursando o ensino médio, eles já vão fazer provas nesse formato, concursos, Enem. Então, por isso que nós priorizamos essa questão de fazer provas com cadernos, ou seja, em um dia de provas, os nossos alunos fazem de 3 a 4 provas. E o objetivo é exatamente esse, prepará-los para o futuro. Muito bem. A gente pensa também nessa dinâmica do novo ensino médio, não é? Porque antigamente, quando a gente fazia a prova de todas as disciplinas, era possível fazer uma semana de prova e distribuir ali as disciplinas todas na semana. Agora já não é mais possível fazer assim, não é? É verdade, porque os alunos, por exemplo, do segundo e do terceiro ano, alguns fazem curso técnico. Então, por exemplo, os alunos do segundo ano, na quinta-feira, alguns não estão aqui, e os do terceiro, segunda, terça e quarta também. Então, quando nós montamos o calendário de provas, nós montamos pensando exatamente nessa condição do novo ensino médio. Na segunda-feira, as provas estão acabando, hoje é sexta-feira, as provas estão sendo aplicadas, as últimas hoje, depois amanhã, e segunda-feira não tem mais nada ou os professores ainda vão fazer alguma coisa com essas provas? Sim, eles ainda irão fazer. Nós encerramos o primeiro bimestre, porém nós ainda temos essa última etapa, que é o quê? A entrega das provas. Os professores irão devolver as provas para os alunos na segunda-feira. Então, no primeiro horário, os professores estarão indo para as salas de aula com todas as provas. Os alunos irão receber todas as provas e, conforme forem passando os horários, cada professor que entrar na sala fará a correção destas provas. Então, ainda temos essa etapa. Caso o professor esqueça de fazer essa correção, os alunos podem lembrá-lo. Professor, a correção da prova. E aí, o professor vai fazer essa parte da correção das provas. Então, segunda-feira, todos irão receber suas provas. Então, se a correção vai acontecer durante toda a semana, porque vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o professor de física, da manhã, o Jean, ele só encontre o primeiro A na terça-feira. Então, ele começa a correção das provas dele a partir desse dia, não é? Isso. Então, a primeira aula do segundo bimestre será a correção da prova do primeiro bimestre. E isso é importante por quê? Porque alguns alunos, com certeza, quase todos, tiveram ali uma questão que erraram. Então, é o momento dele tirar todas as dúvidas, dele entender por que ele errou aquela questão. Então, isso é muito importante, ele não pode deixar passar. Tem que pedir a correção da prova. Na segunda-feira, eles recebem as provas, como você disse, e aí na terça, a partir de terça, eles precisam trazer as provas todos os dias, correto? Sim, até porque como é um caderno de provas, ele tem que trazer, porque talvez na segunda ele tenha aula, por exemplo, de inglês. Mas aí ele não vai ter ali a aula de português, que vai ser depois. Então, ele vai ter que ainda trazer o caderno de provas para esperar a correção da prova de português. Muito bem. Esse segundo bimestre, que já começa na segunda-feira, com essa ação de correção, ele é cheio de agendas, tem muita coisa para acontecer. Você consegue nos dizer algumas das coisas que vão acontecer nesse segundo bimestre? Sim, antes disso eu queria falar da prova de segunda chamada. Ah, isso é muito importante, porque assim, tem muita gente doente, não é? Sim. A gente está vivendo ainda um surto de gripe e de dengue, então a gente recebeu já alguns atestados médicos e para esses alunos tem uma dinâmica especial de aplicação, então? Exatamente. Para os alunos que apresentaram o atestado, eles terão terça-feira para fazer essa prova. Quem não conseguiu vir hoje fazer a prova, poderá trazer na segunda o atestado. Mas o dia de fazer a prova de segunda chamada é na terça-feira. Lembrando que é somente para quem apresentou o atestado para a coordenação. Perfeito. Nossa agenda do segundo bimestre. Segundo bimestre é cheio de coisas para acontecer. Ações que a escola realiza, ações que os alunos realizam, ações que os professores realizam. Tem ação para todo mundo, ações que envolvem os pais. Diz para a gente que ações são essas.
Nós teremos as entregas de boletins, que acontecerá no dia 13 de maio. Porém, as informações mais detalhadas serão passadas em nossas redes sociais, como você sempre faz. Perfeito. Né? Na verdade, é uma tradição nossa, né, fazer essa apresentação das entregas de boletins. Quando está pertinho, a gente divulga, coloca nas redes sociais, informa, convida, chama os pais. Eu acho que é importante que os pais estejam atentos e venham no dia que a gente divulgar, não é? Sim, com certeza. É uma forma de ele estar a par do que está acontecendo, ele também pode estar procurando os professores para tirar alguma dúvida, mas o dia da entrega de boletins é mais para que ele saiba como estão as notas e faltas do aluno, porque ele também vai ter acesso a essa questão de faltas. Nesse dia ele pode, inclusive, falar com todos os professores, Sim, se quiser, não é? Ele também pode, por exemplo, o aluno está com a nota muito baixa, ele pode procurar o professor e saber o que está acontecendo durante as aulas, porque aquele aluno está alcançando aquela média tão baixa. Muito bom. Mais ações. Quais são as outras ações que a gente tem nesse segundo bimestre? Nós temos também a feirinha, que os nossos alunos, inclusive, já escolheram as temáticas, né? Já escolheram os professores que eles vão estar, e aí ainda terão as reuniões que serão marcadas posteriormente, serão amplamente divulgadas, esses detalhes ainda virão. Mas nós sabemos já o dia da apresentação dessa feirinha, o dia da culminância, que vai ser dia 21 de junho. Então já tem uma data. Já temos uma data. Dia 21 de junho será a culminância da feirinha. Até lá, isso significa que até lá os alunos, junto com os professores, vão produzindo, trabalhando nas suas apresentações. Sim, eles terão os dias específicos para trabalhar sobre a feirinha. Irem produzindo até lá para ter algo bem legal para apresentar. Eu tenho certeza que terão assim trabalhos maravilhosos que nós vamos nos surpreender com as produções feitas por eles. E redação? Tem redação nesse segundo bimestre? Tem. Antes eu quero falar uma coisa importante ainda sobre a feirinha. Vamos lá. A feirinha vale 3 pontos, novamente. Isso precisa ficar muito claro e não é extra. Sim, exatamente. São 3 pontos que compõem a nota. E isso para todas as disciplinas. Então, não é porque eu estou com a professora de Química que esses 3 pontos valerão somente para a Química. Ótimo. Esses 3 pontos valerão para todas as disciplinas. Então, é importante que eu participe da feira. Não tem como não participar, porque o aluno que não participar, com certeza, ele não vai alcançar uma boa média. Sim. Redação. Isso aí, hoje, por exemplo, sexta-feira, a gente está realizando as aulas especiais de redação para o terceiro ano. Mas e para as outras turmas? A gente vai ter um movimento de redação também? Sim. A redação do segundo bimestre vai acontecer normalmente, inclusive, para o primeiro ano. Da manhã. Da manhã. Né? A gente tem uma novidade para falar. Sim, temos uma novidade para os alunos do primeiro ano da manhã. A professora nova de português já se apresentou, já está conosco e segunda-feira ela já estará nas salas de aula se apresentando para eles e ela também vai começar o projeto de redação com eles. Isso significa que os alunos do primeiro ano da manhã, nesse segundo bimestre, terão a sua prova e o seu trabalho de redação. Sim, eles também farão a prova de redação e todas as produções referentes ao projeto de redação. Uma coisa que eu me lembrei agora também é que os alunos do primeiro ano que não terão a feirinha participam de um outro movimento, que são as eletivas. E as eletivas têm a sua culminância. Tem data para isso? Como vai acontecer? Sim, os alunos do primeiro ano participarão da eletiva, estão participando da eletiva, que terá culminância no dia 19 de junho. Então, nós já temos essa data. 19 de junho é a culminância das eletivas. Tem mais alguma ação prevista para o segundo bimestre, para acontecer dentro do segundo bimestre? Sim, nós temos as inscrições para o Enem. Tradicionalmente elas acontecem em maio. A gente ainda não tem uma data, né? Mas provavelmente deve ser em maio. Nós não temos ainda uma data específica, mas nós temos uma coisa muito importante que tem nome e sobrenome. Pé de meia. Todo mundo pergunta sobre isso. Sim, porque o aluno, para ele ter uma bonificação, ele precisa passar por essa fase do Enem. Ele tem que se inscrever no Enem. Mas tem os nossos alunos que não fazem parte, não são aptos para o programa Pé de Meia. Mesmo assim, eles têm que se conscientizar da importância de fazer Enem, da importância dessa fase na vida deles. No entanto, nós também estaremos lembrando eles. Como? Perfeito. Nós iremos abrir a sala de informática durante o período de inscrições e iremos chamar as turmas para fazer essa inscrição, para ajudá-los a lembrar dessa parte tão importante que é a inscrição, que alguns deixam de fazer
deixam de acreditar nos sonhos deles, de acreditar que são capazes de passar na prova do Enem. Então, nós vamos estar ajudando eles, além de outras coisas que nós temos feito, como hoje, por exemplo, nós tivemos aí o pré-Enem legal, um programa da Secretaria de Educação, aqui com os nossos alunos do terceiro ano. Então, tudo isso é feito pensando e visando o futuro deles e fazendo com que eles possam entender que eles têm capacidade, que eles podem sim fazer o Enem e se dar muito bem no Enem, porque eles são bem preparados para isso. Eu fiquei muito feliz hoje quando eu perguntei quem tinha pedido a isenção da taxa para o Enem, e assim, 98% dos alunos disseram que já pediram. Que bom, que bom. Pouquíssimos alunos, e ainda dá tempo. Hoje é sexta-feira, dia 26, último dia para pedir a isenção. É um procedimento simples, a gente já divulgou nas nossas redes sociais como fazer. Se o aluno tiver, e certamente todos já têm o número do CPF, é simples, basta entrar na página do participante e fazer a sua solicitação. Perfeito. Tem mais alguma coisa para ser dita sobre o segundo bimestre? Não, sobre o segundo bimestre nós só temos isso, que já são bastantes só informações, isso, né? Já encerramos isso aqui, o segundo bimestre encerramos assim. Todas essas coisas para acontecer, coisas muito boas para acontecer, mas no momento de informações relevantes são essas. Minha gente, o segundo bimestre, como vocês viram, cheio, repleto de ações importantes, como eu disse no início, ações para os alunos, ações com os professores, ações para e com os pais. Então, participem de todas elas. Eu quero agradecer aqui a professora Viviane por ter abrilhantado o nosso podcast com todas essas nossas informações. Eu espero que você participe mais vezes aqui com a gente. Obrigada, estou à disposição. Muito Sempre bem. que precisar. Muito obrigado. É isso, a gente se vê em breve aqui. Antes, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Muito obrigado pela audiência, até a próxima.